Boa tarde, senhores conselheiros, senhora conselheiro, diretor-geral, senhores funcionários da casa, senhores e senhoras aqui presentes. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior. Eu solicito autorização do Conselho para nós mudarmos a pauta e passarmos para a matéria. Temos dois assuntos hoje, pode ser? Estamos para a análise do processo 000703-39.00/15-6, que trata do pedido feito pela Corsan para alteração do artigo 84, caput, do Regulamento do Serviço de Água e Esgoto. Conselheiro relator, conselheiro Alcebide Santini, conselheira revisora Eleonor da Silva Martins. Com a palavra, o conselheiro relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento. Vou aproveitar aqui o gancho para felicitar e dar boas-vindas ao novo conselheiro, que não estive na posse e nem na estreia desse conselho, doutor Isidoro Jorge, que seja bem-vindo, que esta casa tem uma grande expectativa para aproveitar essa bagagem e essa experiência da vida e do profissionalismo, e que possa agregar contribuições extremamente efetivas. Isso nós temos uma certeza absoluta. Cumprimentar nosso diretor-geral, os colegas da GERGS e convidados da casa. Processo 00703-3900/15-6. O assunto é a alteração do artigo 84 do Regulamento de Serviço da Corsan. Item 1 do relatório. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela Corsan de alteração do artigo 84 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto da Corsan, homologado pela Resolução Homologatória número 105/2014, bem como o artigo 7º da Resolução Normativa número 14/2014, pertinente ambos ao procedimento adotado por ocasião da constatação de irregularidade na medição de consumo de água. Trocar de áudio. A Corsan alega impossibilidade operacional de retirada de todos os medidores na presença dos usuários ou de seus representantes com maioridade penal, em face da grande quantidade de substituições dos equipamentos, que ocorre normalmente em horário comercial, durante o qual parte dos domicílios não apresenta nenhum responsável. Alega ainda a dificuldade de terceiros, na ausência do usuário ou representante, aceitarem e assinar o auto de constatação na condição de testemunha, sobretudo quando há suspeita de fraude. Nestas situações, a Corsan sustenta que não pode haver agendamento para a retirada do equipamento, sob pena de impossibilitar a constatação da fraude, e que o contraditório encontra-se resguardado pela emissão do referido auto, pelo acondicionamento do equipamento invólucro lacrado e pelo registro fotográfico da irregularidade. A Corsan apresenta a sugestão de alteração do caput do artigo 84 da RSAE e do artigo 7º da Resolução Normativa número 14/2014. A matéria foi analisada pela diretoria jurídica da GERGS, que apresentou em síntese as seguintes considerações. A consideração formulada pela Corsan foi pleiteada intempestivamente, uma vez que a resolução homologatória do Regulamento do Serviço de Água e Esgoto e a Resolução Normativa número 14 de 2014 foram publicadas em 10/10/2014 e o pedido foi apresentado à GERGS em 22/4/2015. É cabível o recebimento do pedido da companhia no âmbito do direito de petição. A Resolução Normativa número 14 de 2014 foi revogada, encontrando seus dispositivos no regimento interno, título 11, aprovado pela Resolução Normativa número 17 de 2015. O dispositivo objeto do pedido da companhia é o caput do artigo 251. Faz considerações sobre a natureza jurídica da guarda do equipamento, pois existe divergência na caracterização da relação que tem por objeto o hidrômetro de comodato
ou depósito gratuito. Refere que, após reexame doutrinário e jurisprudencial acerca dos contratos de comodato e de depósito, avançamos em nossa anterior posição, que considerava comodato a relação que tem por objeto o hidrômetro, concluindo-se agora que, na verdade, trata-se de depósito gratuito, o qual é instituído em benefício do depositante e o depositário recebe a coisa tão somente para guardá-la até que seja reclamada. Portanto, sob o ponto de vista da relação jurídica de depósito do hidrômetro, e considerando que tal relação dá-se no interesse principal da concessionária, o equipamento pode ser retirado da guarda do depositário, mesmo na sua ausência, quer para manutenção, quer diante de comprovada a irregularidade passível de interferir na medição correta do consumo da água. Situações essas que devem ser documentadas e informadas ao usuário. Entende-se que as considerações da Constituição pode ser acolhida desde que o contraditório e a ampla defesa do usuário sejam preservadas. Na sua ausência, do usuário deve ser remetido por via postal, com aviso de recebimento, os seguintes documentos: auto de constatação, formulário com os dados do hidrômetro retirado e substituído, incluindo as leituras e o número do invólucro, bem como posterior notificação do usuário para opção pela perícia ou acompanhamento da avaliação técnica. Propõe nova redação para o artigo 84 com o acréscimo de um novo parágrafo, objetivando garantir o contraditório e ampla defesa, renumerando o parágrafo único. Entende oportuno também examinar a questão da responsabilidade do consumidor pela indenização à companhia quando o hidrômetro é objeto de furto, previsto no artigo 129 do Regulamento de Serviços. Cito o artigo 642 do Código Civil, doutrina e jurisprudência, para sustentar que não cabe indenizar o equipamento quando comprovadamente este foi objeto de furto, vandalismo e casos fortuitos. A Diretoria de Qualidade acompanha a informação da Diretoria Jurídica no que se refere à redação do inciso 2º do artigo 84, propondo uma pequena alteração para incluir o envio ao usuário da memória de cálculo a qualquer título. A Corsan, oficiada para se manifestar, o fez através do ofício número 030 de 2015, concordando com a nova redação do artigo 84, caput e inciso 1º da RSAE, propondo alteração no inciso 2º para excluir a remessa da memória de cálculo, na medida que a tarefa de calcular valores a recuperar é liberada mediante o encerramento do serviço, que originou a vista na unidade consumidora no sistema comercial. Apresenta argumentos e jurisprudência como fundamento para manter o termo furto no artigo 129 da resolução SAE. Refere também a preocupação pelo fato de que, se a alegação do furto eximiria a responsabilidade do usuário de guarda do hidrômetro, tal poderá servir de ardil com o sumiço do aparelho para inviabilizar a cobrança de eventual excesso de consumo ou até violação que tenha sido praticada mediante mero registro unilateral de furto, sem qualquer prova do fato, como exige o Código Civil, respaldado pela jurisprudência. Em nova manifestação, a Diretoria Jurídica e a Diretoria de Qualidade da Casa, da AGER, concordam com a redação do inciso 2º do artigo 84, apresentado pela Corsan. A Diretoria Jurídica mantém, porém, a posição de não ser cabível indenização quando houver furto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro relator. Estamos aqui como inscrito para falar pela Corsan, doutor Oswaldo, que tem o prazo de 15 minutos, prazo regimental. Senhor conselheiro presidente e demais conselheiros, boa tarde.
e também o pessoal da audiência. E mais componentes da GERGS, colegas. São 2 artigos, então, que estão em pauta nesse julgamento. O artigo 84, onde a Corsan pugna pela inclusão de um parágrafo para que se possa viabilizar o procedimento da constatação de fraudes mediante a retirada de hidrômetros. Então, a Corsan tem que seguir os requisitos do processo administrativo e dentre eles, então, está essa situação, como ficou posta no regulamento recentemente aprovado, que, posto ele em prática, se constatou a impossibilidade dele ser cumprido no que diz respeito a poder colher assinaturas de testemunhas, ou na ausência do usuário, ou porque o usuário se nega, às vezes, pela assinatura, e as testemunhas, porque, normalmente, as pessoas que circundam ou que são vizinhos preferem não se envolver com situação que não lhe diz respeito. Essa é a situação prática enfrentada. Então, a proposição da inclusão do parágrafo vem a atender a uma necessidade para se viabilizar a instrumentação dos processos administrativos nas questões de retiradas de hidrômetro. Quanto ao artigo 129 do regulamento, na questão da indenização em razão do furto do hidrômetro, né, também a prática que nos mostra da inviabilidade de não ter o usuário a responsabilidade pela guarda do hidrômetro, sob pena de, em qualquer hipótese, ele ser facultado, então, a retirada do hidrômetro com um mero registro unilateral de que houve o furto e, a partir daí, não ser responsabilizado por uma eventual fraude, um eventual excesso de consumo que tenha tido, né, ou até danificação do próprio hidrômetro. Então, ele deixaria de responder em qualquer uma das outras situações pelo hidrômetro. Sabemos que o hidrômetro ele está instalado na residência de todos os usuários por uma determinação da Lei do Saneamento. A Lei do Saneamento recente, ela prevê o instrumento de medição do consumo. Então, ele faz parte do sistema que se põe para a relação entre usuários e prestadores de serviço. Na questão do Código Civil, do artigo 642, a redação é a seguinte: o depositário não responde pelos casos de força maior, mas, para que ele valha a escusa, terá de prová-los. Quer dizer, este fundamento, na verdade, ele não vem a respaldar um fundamento para o usuário não se responsabilizar pelo furto, porque ele não fala em furto, ele fala em força maior e necessidade de prova. Né? Então, ele é mais complexo do que se põe nessa questão. Nós temos, pela experiência, porque essa questão de responsabilidade pelo furto não é desse regulamento de 2004. Ele já vinha dos outros regulamentos anteriores que foram sendo revisados e ele sempre esteve ali. O usuário responde pela indenização do aparelho em caso de furto. Por isso, já há uma vasta jurisprudência nesse sentido. Inclusive, os juízes e mesmo os desembargadores referem em suas decisões que está previsto no regulamento. Então, essa é a regra. O usuário, ao aderir ao sistema de abastecimento de água, ele sabe que ele é o depositário, ele sabe que, se aquele local não é seguro, ele pode instalar um nicho, um gradil ao redor, ou então, dentro do seu pátio. Então, o usuário ele tem como se proteger para que não venha a sofrer, ali logo à frente, um furto que realmente venha a acontecer. Então, por isso que há essa possibilidade de o regulamento prever, já foi analisado em diversos casos práticos. Aqui nós enumeramos 9 acórdãos, onde os desembargadores referem a responsabilidade diante do furto, referem que isso está previsto no regulamento, então já nos regulamentos anteriores, né?
e que ele deveria ter tido a guarda e zelo. Então, mantendo muitas vezes sentença ou reformando sentença que anulava essa cobrança de hidrômetro pelo furto. Então, o que nós temos aqui é uma previsão que já vem de vários regulamentos que foram revisados e sempre foi mantido, que já passou pelo crivo do judiciário e que a Corsan, pela prática que tem, sabe que virá em prejuízo do sistema que a Corsan opera. Porque a maioria dos usuários agem de boa-fé, mas muitos praticam ardis das maiores e mais variadas formas para tentar se eximir das responsabilidades de consumo, de danificações ou até de violações. Então, por isso, nós pugnamos para que seja mantido. Obrigado. Obrigado. Da fundamentação, passo a palavra ao conselheiro relator. Item 2, da fundamentação. Conforme bem apontado pela diretoria jurídica da GERGS, o presente pedido de reconsideração da Corsan é recebido no âmbito do direito de petição. O pleito da Corsan, quanto à alteração do artigo 84 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto, tem como fundamento a dificuldade operacional para que a retirada dos medidores ocorra na presença dos usuários ou de duas testemunhas, conforme previsão atualmente vigente. Assim, conforme analisado pelas áreas técnicas, a nova redação do artigo 84, parágrafos 1º e 2º, atende o pedido da empresa e assegura ao usuário o direito às informações indispensáveis à sua defesa, ao prever que serão enviados por correio, com aviso de recebimento, o ato de constatação e formulário com os dados do hidrômetro retirado e substituído, incluindo as leituras e o número do invólucro, bem como posterior notificação do usuário para a opção pela perícia ou acompanhamento da avaliação técnica. Proponho apenas um pequeno ajuste na redação apresentada, que em nada muda o conteúdo proposto, para que o novo texto do inciso 2º do artigo 84, ao tratar da remessa do ato de constatação, faça a referência do inciso 2º do artigo 82, a qual prevê que será enviado via correio com aviso de recebimento. No mesmo sentido, deve-se alterar a redação do artigo 251 do Regimento Interno da GERGS, no momento oportuno, é claro, inserindo dentro do título 11, que trata dos processos de revisão de faturamento, aplicação de penalidades e ressarcimento de danos decorrentes da constatação de irregularidades nos equipamentos de medição de consumo de água vinculada à prestação de serviço público de abastecimento de água. No que se refere à alteração do artigo 129 da RSAE, proposto pela diretoria jurídica da agência, para que seja excluída a responsabilidade do usuário em indenizar o equipamento quando houver furto, verifica-se que existe divergência por parte da Corsan, respaldada também em jurisprudência. As posições técnicas apresentadas demonstram que a matéria não é pacífica e os argumentos trazidos pela Corsan suscitam dúvidas quanto às consequências que poderão advir da alteração proposta, tendo em vista que o registro do furto em boletim de ocorrência é ato unilateral passível de ensejar o uso indevido desta prática em prejuízo a todo o sistema. Vale referir que, em pesquisa sobre a regulamentação do tema por prestadores de serviço em outros estados, este Conselho identificou que, por exemplo, a Sabesp em São Paulo e a CAESB no Distrito Federal contemplam a indenização por parte do usuário em caso de furto. Empresa essa que também estão sujeitas à atuação de agência reguladora. Desta forma, considerando a divergência de entendimento sobre o tema, inclusive perante os tribunais, entendo que no presente momento deve ser mantida e inalterada a redação do artigo 129 do Regulamento de Serviço da Corsan. Sendo assim, item 3, voto por 1. Aprovar a alteração do artigo 84 do Regulamento do Serviço de Água e Esgoto da Corsan, conforme segue. 1.1. Parágrafo único do artigo 84 passa a ser o parágrafo 1º. E
ponto 2. Fica incluído o parágrafo 2º no artigo 84, com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Na ausência do usuário ou do representante, ou na impossibilidade de coleta das assinaturas de testemunhas, a Corsan remeterá, juntamente com o auto constatação devidamente preenchido, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 82 deste regulamento, o número do lacre do invólucro, bem como os dados do hidrômetro retirado e instalado, incluindo suas leituras, sem prejuízo da notificação sobre a realização de perícia, observado para o 3º e 4º do mesmo artigo. Item 2, aprovar a alteração do artigo 251 do Regimento Interno da GERG, conforme segue. 2.1, o parágrafo único do artigo 251 passa a ser o parágrafo 1º. 2.2, fica incluído o parágrafo 2º do artigo 251, com a seguinte redação. Na ausência do usuário ou do representante, ou na impossibilidade de coleta das assinaturas de testemunhas, a Corsan remeterá, juntamente com o termo de ocorrência de irregularidade devidamente preenchido, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 248, o número do lacre do invólucro, bem como os dados do hidrômetro retirado e instalado, incluindo suas leituras, sem prejuízo da notificação sobre a realização de perícia. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Da revisão, conselheira Eleonora, conselheira revisora do processo. Boa tarde a todos. Reporto-me ao relatório do conselheiro relator Alcibiades Santini, que depois de lido e analisado, acompanha o seu voto. Obrigado. Coloco a matéria em discussão. Conselheiro João. Eminente presidente, eminentes conselheira Eleonora, conselheiro Santini e conselheiro Zorzi, ilustre diretor-geral, ilustres servidores da casa, representação da Corsan. Na verdade, disse bem o relatório, a matéria não encontra pacificação, seja na jurisprudência, seja em relação às decisões tomadas pelas agências regulatórias a respeito do tema. Eu tenho ainda muita dificuldade, senhor presidente, de compreender o fundamento de que o usuário é o comodatário dos instrumentos de aferição da Corsan. Na verdade, acho que esta guarda, que requer vigilância do usuário, ela não pode se dar a título gratuito. Ninguém pode ser obrigado a ser o responsável por um equipamento que não lhe pertence para os efeitos de obter o serviço de fornecimento de água. Serviço indispensável à criatura humana. Ora, se é um serviço indispensável à criatura humana, se é um direito constitucional garantido ao cidadão, eu tenho para mim que esta exigência de que eu só coloco a água à disposição, tu assumires a responsabilidade pelo meu patrimônio, ultrapassa as fronteiras de um entendimento razoável para a admissão do fundamento. Eu tenho dificuldade para manter essa compreensão. Acho até que, dada a natureza do serviço e a sua indispensabilidade à vida do ser humano, dos animais e da própria natureza, eu tenho para mim que esta exigência há de encontrar novas interpretações nos pretórios pátrios. Por isso, destacando
a ênfase dada pelo eminente relator na questão da falta de pacificação da matéria, eu quero me inclinar para acompanhar o seu voto, aguardando ainda o debate que poderá ser travado. Era isso, eminente presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Isidoro, alguma manifestação, discussão sobre a matéria? Não, no princípio não. Para mim está claro a argumentação do relator e o referendo da revisora. Eu acompanho o voto. Obrigado. Conselheira relatora, revisora. Eu gostaria de fazer uma consideração a respeito do colocado pelo conselheiro João. Por certas vezes, também eu tenho dúvidas sobre esse conceito de que o usuário deve ter a guarda dos equipamentos de medição, em especial quando eles são colocados na via pública, né, ou na calçada. Eu acho que é uma questão a ser debatida. Também não sei os fundamentos jurídicos, né, para essa relação, mas hoje temos essa questão como consolidada e em para todos os serviços para todas as empresas de prestadoras de serviços de água e esgoto, esse é o entendimento e é isso que temos hoje nos serviços, acredito que em todo o país. Então, partindo deste princípio, que o usuário é o responsável pelos equipamentos, então não há por que modificar o que está posto no nosso regulamento. Entendo que talvez caiba uma discussão maior sobre isso, mas não nos termos do regulamento que temos hoje. Senhor presidente, Pois não. quero agradecer a contribuição da ilustre colega Eleonora, que, com a sua experiência maior do que todos nós nesta casa, além dos seus dotes pessoais, excelente conselheira que é, eu quero rapidamente agregar uma única fundamentação em favor da minha dúvida. E é matéria de ordem constitucional. Um princípio de ordem constitucional, consta no artigo 5º da Constituição, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em função da lei. Quer dizer, é o princípio da legalidade. Quer dizer, só a lei pode obrigar o cidadão a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, eu estou me insurgindo, na verdade, contra o fundamento usado. Eu só te forneço a água se tu fores o responsável pela guarda do equipamento. Então, é nesse sentido. É da garantia constitucional que consta no capítulo dos direitos e garantias individuais, por onde começou a nossa Constituição. Ela não começou a ser produzida em função do Estado. Ela começou exatamente tendo em vista a cidadania. Elegeu a cidadania como a fonte maior dos direitos fundamentais. Então, se é um direito fundamental, eu não posso apenar alguém, ou seja, quer pelo a não liberação do serviço indispensável, quer sob o ponto de vista de obrigá-lo a ser o guarda feroz, o pitbull da empresa concessionária. Então, é neste sentido que a minha divergência vai se solidificando nas discussões desta casa. No meu entendimento, eu acho que é desumano impor a obrigação de cautela, de vigilância do equipamento para o fornecimento de um serviço que o cidadão vai pagar. Era isto. Obrigado. Conselheiro Santini.
Eu, antes de ratificar meu voto, eu queria destacar a pertinência e oportunidade dessa provocação que é recorrente. Quando a gente pensa como empreendedor, empreender em algum negócio, eu sempre tenho dito o seguinte: pense grande, começa pequeno e ande rápido. Como agência reguladora, eu acho que essa provocação ela é recorrente e é oportuna, sim. Porque aí, o que o conselheiro João coloca, eu acho que aí é o desafio da GERGS, né? E não só da GERGS, mas talvez trabalhar, ser um ponto de referência, o início de uma construção de uma nova norma legal, né? Porque também eu entendo que há uma situação quase que de venda casada. É um serviço indispensável e eu só tenho esse serviço se eu me responsabilizo por um patrimônio que lá é colocado na minha propriedade. Mas eu não posso também deixar de considerar atitude e comportamento de alguns consumidores brasileiros. Eu tenho que ter o equilíbrio de ter uma segurança jurídica, né, em algum momento coercitiva, sob o aspecto de eu incentivar, muitas vezes, a malandragem de alguns usuários. Isso não tem a menor dúvida que a nossa cultura brasileira, eu tenho sempre dito que na relação de consumo existe mocinhos e bandidos dos dois lados. E aí só tem um meio para coibir ou diminuir essas imagens que a gente não gostaria de citar aqui. É ter leis justas, efetivas, de interesse coletivo e de fiscalização também efetiva. Então, eu reforço a tese do conselheiro João. Eu acho que nós já fizemos uma investigação com outras agências, a conselheira Eleonora nos ajudou nisso, mas eu acho que a gente pode construir com todos os atores um encaminhamento que seja o mais equilibrado e o mais justo e o mais responsável de todos os atores. Então, esse é o registro que eu faço. E, com isto, mantenho o meu voto. Bem, eu confesso... Quer se manifestar? Não. Eu confesso que esse presidente está confuso agora. Na realidade, eu não consegui ler todo o processo. Mas o artigo que fala sobre a questão do furto, que Vossa Excelência estão falando, o artigo 129, é isso, né? 129. E nós estamos aqui, eu não vejo no voto nenhuma referência ao artigo 129. Só para a questão de encaminhamento desse processo. Por exemplo, foi levantado a questão do furto, mas não está dentro do voto, pelo menos esse artigo. Nós falamos aqui no parágrafo 84, eu quero que os conselheiros me ajudem. Falamos no parágrafo 251 e falamos depois do 248. Eu estou vendo aqui embaixo, que é onde fala a questão do furto, que está em anexo aqui, que seria para a indenização dos prejuízos causados ao equipamento de medição em razão de sua danificação ou, em caso de furto, o usuário indenizará a correção pelo valor recomposição. Então, o que foi falado... Pois não, vou pedir auxílio aos universitários. Sim, conselheiro. Justamente o voto do conselheiro relator indica que se mantém inalterada a redação do artigo 129, portanto, então, não há nada a ser feito quanto a ele. Ele vai manter, mas onde é que está? Sim, mas estou falando do aspecto do voto. Né? A questão do voto, que isso tem que ficar claro do voto. Está na fundamentação, mas o voto tem que ser claro. Para a gente, para não passar. O objeto do processo é o artigo 84. Sim. Bom, então, mas está claro para os senhores votarem, está claro? Está claro. Está bem. Então, vamos para a votação. Conselheiro relator, permanece o voto. Conselheira relatora, permanece o voto. Conselheiro João. Com o relator. Com o relator. Então, está aprovado o voto do conselheiro relator. Agradeço, então. Peço desculpas aí. Eu sempre acho que é importante, na fundamentação, no voto, constar realmente, identificar para não ter essas dúvidas. E até, só para complementar, já foi dado, mas eu acho que quando persiste a dúvida, né, o usuário, e tanto a concessionária, tem uma segunda instância, ou terceira instância, que é o Poder Judiciário, né? Não, até a própria casa aqui pode ter... Senhor presidente... Tá. Sim. Isso é matéria vencida, né, conselheiro? Sim, mas acho que a prudência pode nos
nos ajudar. Diante da observação de Vossa Excelência, eu proponho que se integre ao voto esta parte final da preservação do artigo 129. Agora já foi Está votado. no fundamento. Agora já foi votado, conselheiro, não posso voltar atrás. Já foi votado, matéria vencida. Nós não podemos revisar. Não, votação. eu preciso dos conselheiros, mas eu não acho que, senão nós vamos entrar. Matéria vencida, perguntei. É que fica mais claro, presidente. Pois é, mas não... Por vontade desse presidente não se faz, mas se os conselheiros acharem que deva, eu estou aqui para não ser o dono da visão. Mas no momento que se encerra a votação, está encerrado. Mas se Eu proponho que se revise então, a votação para incluir no voto, né, a manutenção do artigo 129. Conselheira, então tem essa proposta do conselheiro João, eu quero deixar manifestado a minha discordância nisso, certo? Mas também não... eu aqui estou como a parte que dá o equilíbrio e faz a vontade, tendo em vista que o presidente não vota, né? Conselheira relatora, aceita a proposta do conselheiro João? Eu acho que não há necessidade de alteração. Tá, obrigado. Conselheiro relator. Para mim está implícito, né? Não tem a necessidade de explicitar, mas Certo. se é para avançar, também não tem. Não, mas eu quero uma decisão, Tá. sim ou não, porque eu não posso ficar Tá, na decisão. então eu mantenho, Mantenha a porque sua. esse entendimento está implícito no contexto da preliminar do voto. Tá, obrigado, conselheiro. Concordo. Então permanece por 3 votos a 1, mas eu acho importante que nas próximas vezes se venha esclarecido isso dentro do voto. Vamos passar, então, para a análise do processo 00219-39.00/15-3, que trata dos pedidos de reconsideração em relação à decisão que fixou o novo valor da tarifa cobrada pela CATSU. Nós temos, como é uma análise de reconsideração, só temos o voto, a opinião do conselheiro relator, que foi o conselheiro Cibide Santini. Com a palavra o mesmo. Processo 000219-39.00/15.3. Assunto: revisão tarifária, travessia Porto Alegre-Guaíba, pedido de reconsideração. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente a revisão tarifária da travessia hidroviária de passageiro entre os municípios de Porto Alegre e Guaíba, prevista no contrato de concessão número 023/2010, CAH-DUR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano e da Metroplan, e a empresa CATSUL Guaíba Transportes Hidroviário Limitada. A matéria foi objeto de deliberação pelo Conselho Superior em sessão do dia 1º de setembro de 2015, através da resolução decisória número 145/2015, que fixou o valor da nova tarifa em R$ 9,10. A esta decisão foram interpostos pedidos de reconsideração apresentada pela Câmara Municipal de Guaíba, deputado missionário Vonley Alves e Prefeitura Municipal de Guaíba, todos contrários ao valor fixado por esta agência. Fazem referência à disparidade entre o percentual de aumento da tarifa e a inflação do período, ao impacto nos custos dos usuários de serviço, ao aumento da demanda, ao princípio da modicidade tarifária, à dessemelhança com o custo da tarifa do transporte público rodoviário e ao desagrado da população diretamente atingida. A Metroplan e a CATSUL foram notificadas para apresentação de contrarrazões, havendo manifestação apenas da empresa que, em preliminar, refere à falta de requisito de admissibilidade dos recursos e, quanto ao mérito, alega que não foi apresentado nenhum elemento concreto que possa invalidar o valor da tarifa fixada. A diretoria jurídica desta casa, através da informação 101/2015, esclarece que os pedidos de reconsideração são tempestivos. As figuras da revisão e do reajuste tarifário não se submetem a juízo de oportunidade e conveniência, sendo institutos legais diretamente ligados ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.
cita o artigo 171, capto e parágrafo único do Regimento Interno da Gergs, desculpa, quanto aos pressupostos do pedido de reconsideração e a ilegitimidade de recorrer na via administrativa da Câmara de Vereadores e do deputado estadual, merecendo ser conhecido apenas o pedido de reconsideração do município de Guaíba. Cita também o Código de Defesa do Consumidor. A Diretoria de Tarifas, através da informação número 96/2015, DT, com base na análise jurídica, manifestou-se apenas quanto ao mérito do pedido de reconsideração apresentado pela Prefeitura Municipal de Guaíba, esclarecendo que o reposicionamento tarifário se deu através de revisão tarifária, em prazo tardio a novembro de 2014, que busca restabelecer as condições estruturais de custo e demanda, e não apenas reajuste inflacionário da tarifa, segundo determinações contratuais. Foi considerado um ajuste estrutural de oferta em relação ao padrão programado, cuja mensuração alcançou um incremento de 27,4% de aumento no número previsto de viagens com base na implantação gradativa do serviço de integração ônibus catamarã a partir de 2012 e na incorporação de uma terceira embarcação com maior capacidade estática no transporte passageiro em abril de 2014. A melhoria do serviço refletiu sobre a parcela de usuários que não utilizam o serviço de integração, pois tal contingente foi ampliado em 12,4% sobre a quantidade projetada para o período compreendido entre outubro de 2013 a setembro de 2014. Foi atendido o princípio da modicidade tarifária, pois enquanto a quantidade mensal de passageiro projetada no contrato de concessão para o período analisado alcançava um montante de 50.482 usuários, passou-se a definir um valor de 68.592 usuários, estabelecendo, através de uma média aritmética simples entre o fluxo mensal previsto e o fluxo mensal efetivo de 75.313 passageiros. Tal escolha atendeu à determinação do contrato de concessão sobre o compartilhamento dos benefícios gerados pelo aumento da demanda efetiva sobre a demanda estimada, à concessionária e aos usuários. Se fosse considerada a demanda inicialmente prevista, cujo critério atenderia exclusivamente os interesses da concessionária, o novo valor tarifário superaria o valor de R$ 12,30. Ao ser calculada uma tarifa de R$ 9,10, contemplou-se o princípio da modicidade tarifária. O PINA, por ser mantida a decisão do Conselho Superior, emanada na resolução decisória número 145/2015, é o relatório. Obrigado, conselheiro relator. Só queria dar as boas-vindas, que eu estou vendo aqui, está a dona Cláudia Jardim, de Guaíba, vereadora. Está também o senhor Antônio Sarrafo, Guaíba, vereador. Está a Neiva Amador, assessora. E está o senhor Manuel Jardim, também vereador. Isso, tá. Quer dizer, a nossa satisfação e o prazer de recebê-los nessa casa. E temos também o doutor Carlos Bernovo, da CATSU. Para conhecimento dos senhores, aqui está só escrito o doutor Carlos, pela CATSU. Se alguns dos senhores vai querer se manifestar, então nós gostaríamos que vai ser os 15 minutos que terão direito, por caso os senhores, como usuário, tem que ser dividido entre as partes. Então, eu gostaria de saber quem é que vai utilizar esses 15 minutos. Para o obséquio? A vereadora Cláudia e o vereador Sarrafo. Os dois ficam 7h30. Aí vocês dois podem, certo, dividir o tempo, se necessário for, senão... Então, tá, obrigado. Então, passo a palavra ao doutor Carlos Bernoulli, diretor da CATSU. Nos dá prazer de estarmos aqui novamente conosco. Em 15 minutos. Boa tarde a todos. Saudar o presidente do Conselho, Aires Apolinário, saudar os demais conselheiros, o diretor-geral e a todos presentes, né? Falando então da revisão, comentando que a nossa empresa colaborou com dados nesse processo de revisão por um longo período.
Nossa contabilidade esteve aberta diretamente com a área de tarifas da Gergs, da Metroplan, né? Tivemos diversas reuniões nesse período aqui na Gergs, com a conselheira relatora, né, com o pessoal da diretoria de tarifas, colaborando ao máximo, fornecendo todos os dados. Entendemos que é um modal que ficou paralisado 50 anos, então, para calcular essa revisão foi um pouco mais complicado com um modal que já existe há bastante tempo, né? Eu gostaria de lembrar que nós participamos em 2010, em novembro de 2010, de uma licitação da travessia, do transporte seletivo de passageiros, seletivo, é um transporte com lanchas com catamarã, com ar-condicionado, com toda a qualidade, né? Não contemplando gratuidade, né? É um transporte alternativo, não veio para solucionar o problema do transporte de Guaíba a Porto Alegre. Nós viemos apostando que isso aí daria certo, né? Como deu, graças a Deus deu certo, né? Hoje nós temos, só como uma informação, nós temos uma aprovação de 96,5%. Né? Tivemos uma pesquisa agora em outubro, 96,5% está satisfeito e muito satisfeito com o nosso serviço, né? Então, começamos lá em 2010, a única empresa que participou da licitação foi a empresa Tapajós, uma empresa lá do norte do país, e depois se tornou uma empresa de propósito específico chamada Catsul, com a tarifa de R$ 7,00. Né? Então, nesse período, nós fizemos inúmeras melhorias, incorporamos um outro catamarã sem solicitação de órgão, nem no Metroplan, nem a Gergs, nós incorporamos um terceiro catamarã pelo aumento de demanda, investimento mais de R$ 13 milhões. Né? Viemos fazendo inúmeras melhorias, as alimentadoras de ônibus, o acesso ao Barra Shopping, acesso direto nas catracas. Hoje o usuário que tem o cartão Teu não precisa entrar na fila, que algum tempo atrás precisava. Hoje ele entra direto com o seu cartão, ele passa e está dentro do catamarã. Okay? Então, essa qualificação, nós trabalhamos em todo esse período, desses 4 anos, e com uma tarifa, que essa tarifa de 5% de aumento, 5% de aumento, nós operamos até agosto deste ano. Então, nós operamos até agosto deste ano com 7,35%, 5% de aumento, em 5 anos praticamente. Né? Teve a revisão que, dia 8 de setembro, nós começamos a operar com uma tarifa. A tarifa, na verdade, ela é balizada em novembro do ano passado, de 8,70, e teve uma recuperação tarifária pelo atraso, teve um atraso significativo de 8 meses, que ela passou para 9,10. Então, eu queria destacar bem que a tarifa, certo, é 8,70, 8,70 para R$ 7,00, em quase 5 anos aumentou 24%, tá? Bem abaixo da inflação. Então, hoje nós somos uma referência nacional nesse transporte, visitado por vários outros governantes de outros estados, conhecendo o nosso serviço, né? E, como eu disse, o índice de satisfação do nosso usuário de 96,5%. Tá? Agradecer a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Passamos, então, a palavra para a vereadora Cláudia. Está aberto os 15 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Nós, como parlamentares e representantes da sociedade guaibense, mais uma vez estamos participando de uma audiência pública aqui na Gergs, senhor presidente, mostrando a nossa contrariedade com aquilo que os senhores conselheiros debateram e entenderam que era o percentual que deveria ser feito o reajuste na passagem do catamarã. Sabemos que é um transporte seletista, sabemos que é um transporte que não é público, que não tem gratuidade e uma série de situações. Só que é um transporte que deu tão certo que foi necessário investimentos por parte da empresa, foi necessário que se adquirisse outro catamarã, já que a demanda era tão grande. E se tem tantas questões que são muito boas, a gente não discute aqui a qualidade do serviço prestado pelo pessoal da Catsul, com o catamarã, mas é porque tem que dar um retorno àquelas pessoas que estão usando. Agora, enquanto nós estivermos legislando, enquanto nós estivermos pensando apenas de forma elitizada, o que vai acontecer com a sociedade num todo? 23% foi o reajuste. Foi para R$ 9,10. Para vir a Porto Alegre e voltar para Guaíba, é praticamente R$ 20 que a pessoa utiliza. Se a pessoa quer, então, a gente sabe que tem integração de alguns bairros, foi uma conquista, então, de alguns bairros tem integração até o centro da cidade, mas algumas pessoas que querem, o vereador Sarrafo vai trazer essa questão aqui na tribuna, mas algumas pessoas que querem utilizar o catamarã,
e que vão de carro até o centro, não tem nenhum local adequado. E a empresa acha que tudo é questão do poder público e que nada é mais de sua responsabilidade. A gente tem a questão da segurança no túnel, que até hoje, meses e meses se passaram, até funcionários da própria empresa já tiveram aí um percalço de quase serem assaltados e nada acontece. Então, quando a gente discute aqui na Gergues a tarifa, quando a gente discute o percentual dessa passagem, a gente tem que pensar em algumas contrapartidas para a sociedade. Porque se deu certo é porque o guaibense abraçou a ideia. Muito mais o guaibense do que o turista. Claro que o turista vai até Guaíba, utiliza o catamarã, mas é o guaibense no dia a dia que fez ser necessário mais profissionais, mais um veículo para transporte, mais infraestrutura. Senão, não teria dado certo e esse contrato não precisaria ser renovado. Esses questionamentos têm que ficar. Até quando vai ser dessa forma? Sempre para a elite e o trabalhador. A gente está vivendo um cenário de um Estado quebrado, um Estado que não tem recurso para pagar o 13º do servidor público estadual. Essa é a realidade do Rio Grande do Sul e essa é a realidade de Guaíba. Então, a gente falar apenas da empresa e dos benefícios que trouxe, a empresa tem lucro. Como parlamentar e como representante da população, eu venho mais uma vez aqui na Gergues colocar o meu protesto e o meu repúdio a essa forma com que foi encarado o reajuste e o valor tão alto que ficou e tão abusivo. Obrigado. A vereadora, o vereador Sarrafo, próprio Zeco. Prazer recebê-lo novamente nessa casa. Boa tarde, senhor presidente, demais conselheiros, comunidade presente, representantes da CATSUL. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, nós, vereadores de Guaíba, não podemos concordar de maneira alguma com o reajuste de mais de 23% sobre a tarifa do catamarã. Reconhecemos, sim, o trabalho excelente que esta empresa vem, em partes, prestando à comunidade de Guaíba e aos turistas que lá vão. Mas nós temos que, senhor presidente, também pensar na situação dos clientes desta empresa. Que a empresa ali começou o trabalho na intenção de transportar cerca de 500 passageiros dias. Em menos de 6 meses já estava transportando a mais de 2.000 passageiros dias. Tanto é que já está aí no 2º ou 3º embarcação, já uma com 120 lugares, fazendo o transporte Porto Alegre-Guaíba. Por que isso aconteceu? Porque a comunidade abraçou. Porque a comunidade de Guaíba aprovou esse trabalho. E realmente é um trabalho excelente, mas nós temos que ter uma contrapartida desta empresa. Infelizmente, senhor presidente, esta empresa tem deixado a desejar na questão da segurança dos clientes, dos passageiros que ali pegam o catamarã, e principalmente na questão do estacionamento público, onde a Prefeitura Municipal de Guaíba cedeu um espaço em frente ao CATSUL de Guaíba, para que ali possa fazer estacionamento para as pessoas, os clientes que vêm usar o serviço dessa empresa. E ali, senhor presidente, é uma área que o município poderia estar, talvez, aproveitando por uma praça, uma outra atividade para a comunidade de Guaíba, e cedeu para que ali se tornasse um estacionamento. E eu fiz um requerimento, no mês 9, para esta empresa, pedindo para que, pelo mínimo, essa empresa colocasse ali uma lama asfáltica, porque este estacionamento é de terra, e nos dias de chuva as pessoas deixam os carros ali, vêm para Porto Alegre, e quando desce é um verdadeiro lodo de lama, de barro, e as pessoas, principalmente senhoras que usam sapato de salto, têm que muitas vezes quase que tirar o sapato para chegar até o carro. E a resposta, infelizmente, que eu recebi dessa empresa foi que esta área não é da CATSUL. Nós, vereadores, soubemos que não é da CATSUL. A gente sabe que é do município, mas também nós temos o conhecimento que esta área foi cedida verbalmente para o CATSUL usufruir ali. Os seus clientes, os seus usuários, deixaram os seus automóveis ali. Será que essa empresa não tem um pouquinho de consideração, de responsabilidade social com a sua clientela? Uma lama asfáltica ali se faz aí por 10, 15 mil reais. Soubemos nós que o Estado, os municípios, o nosso país, atravessa por uma situação financeira muito difícil. Muitos municípios não vão ter como pagar o 13º. E aonde uma empresa, o ano passado, já transportou mais de 3 milhões de usuários, será que essa empresa não tem 10, 15 mil reais para colocar, para dar uma melhor condições
para o seu usuário. Então, é isso que nós queremos da empresa, um pouquinho mais de sensibilidade com o povo de Guaíba e principalmente com seus clientes. A empresa faz um excelente trabalho, mas nós precisamos um pouquinho mais de contrapartida social desta empresa com o nosso município. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. A Metroplan está presente? Não está presente a Metroplan. Como está sendo gravado, por uma questão de justiça e para deixar as coisas esclarecidas, nós não estamos numa audiência pública, nós estamos numa reunião do Conselho da GERGS, reunião ordinária, para ficar bem claro nesse sentido. E outra, para não ter também nenhuma... E está sendo gravado, para ficar no nosso site, políticas de transporte não cabe à GERGS, sim à Metroplan. Por isso é sempre bom a Metroplan, porque eu poderia até explicar a política de transporte para os senhores vereadores, a senhora vereadora, porque não cabe à GERGS, na realidade, só cabe a regulação e a questão tarifária. Então, e sobre também a passagem, essa passagem, como é que chama? Do túnel esse, né? Só para questão de esclarecimento, não entrando no mérito, mas eu acho que por questão de justiça, na audiência pública em Guaíba, eu não estive lá presente, mas foi coordenada pela conselheira Leonor, e a conselheira Leonor ficou sensibilizada com a situação dos moradores, reuniu aqui nessa casa todas as partes envolvidas, Prefeitura, Brigada Militar, Câmara de Vereadores de Guaíba, Câmara de Porto Alegre, SPH, uma porção de entidades, e depois tiveram mais algumas reuniões, onde a Prefeitura de Porto Alegre ficou responsável para ver essa situação. Então, a GERGS, quando fez aquelas reuniões, só para deixar bem claro, é porque a conselheira ficou sensibilizada com os problemas dos usuários, tanto de Porto Alegre como os de Guaíba. Então, só queria deixar registrado isso, para ficar gravado. Passo para o conselheiro relator da fundamentação. Primeiramente, eu agradeço aqui os depoimentos da CATSUL e do Parlamento de Guaíba. Eu acho que é importante continuar nessa proposta de respeito, integração e uma solução mais harmônica nessa relação de consumo. Isso é fundamental. Eu tenho dito que o usuário ele é o ator principal de qualquer agente econômico. Não existe agente econômico se não tiver consumidor. E, lamentavelmente, nós, os representantes dos usuários, dos consumidores, muitas vezes são os mais vulneráveis nessa relação, com certeza. E a representação, muitas vezes, fica dissolvida. Mas eu elogio a posição dos dois vereadores e recomendo a todos os atores que continuem construindo soluções para que haja o equilíbrio entre o econômico, financeiro e uma relação respeitosa. E a nossa posição aqui como conselheiro é uma posição extremamente delicada, porque exatamente nós não podemos ter posições parciais. Nossas posições são imparciais para que o agente econômico continua como uma atividade importante para a sociedade e para a economia, mas que o usuário que paga essa conta também tenha um valor e uma cobrança mais justa e ponderada possível. Item 2, da fundamentação. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 170, inciso 1º do Regimento Interno da GERGS, o pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo, razão pelo qual o valor da tarifa fixada através da resolução decisória número 145/2015 permanece vigente desde a sua publicação no Diário Oficial do Estado, ocorrida em 2 de setembro de 2015. Quanto à admissibilidade dos pedidos de reconsideração, acompanhe o parecer da diretoria jurídica, destacando os argumentos a seguir reproduzidos. O regimento interno da GERGS possui disposição expressa a respeito, a saber, artigo 171, constituem pressuposto para o pedido de reconsideração à decisão referente ao reajuste e à revisão de tarifas, a legitimidade, a tempestividade e o interesse processual. Parágrafo único. São legitimados para o pedido de reconsideração o poder concedente, os delegatórios
do serviço público e os terceiros, cujos direitos ou interesses forem afetados pela decisão do Conselho Superior. Da só leitura do dispositivo, emerge a ilegitimidade da Câmara de Vereadores de Guaíba e do deputado estadual missionário Vonley Alves para recorrer. Muito embora ambos falam a favor da população interessada, o certo é que nem o Legislativo local, nem o representante do Legislativo estadual caracterizam-se como terceiro, cujos direitos ou interesses foram diretamente atingidos, tampouco como poder concedente ou delegatórios do serviço. Pontua-se que a Lei Orgânica do Município de Guaíba, artigo 27 e 28, não se extrai a competência da Câmara de Vereadores para assumir a defesa dos direitos da parte da população que utiliza os serviços em pauta. De igual forma, a Constituição do Estado não prevê a possibilidade da apresentação do recurso a decisões administrativas por parte do Parlamento em favor de um grupo específico de pessoas. Ademais, não se pode olvidar que, do ponto de vista jurídico, os direitos em pauta caracterizam-se como direitos coletivos, em sentido estrito, as quais incidem as disposições acerca da legitimidade legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor. As relações jurídicas que emergem dessa concessão, oriunda de vínculo contratual entabulado entre a concessionária do serviço público e os usuários, são típicas de relação de consumo. Assim, e uma vez que os argumentos que fundamentam os pedidos de reconsideração se colocam, todos em defesa dos consumidores que utilizam o serviço, é forçoso observar a legitimação prevista no artigo 82 do Código Consumirista, que diz: o Ministério Público, a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal, as entidades e órgãos de administração especificamente criados para a defesa dos interesses difuso, coletivo ou individuais, homogêneo, e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que inclua entre seus fins a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Diante dessas considerações, apenas o pedido de reconsideração apresentado pelo município de Guaíba, através da Prefeitura Municipal, está apto a ser conhecido. No que se refere ao mérito do recurso da Prefeitura de Guaíba, verifica-se que os argumentos não merecem prosperar, pois em nada inova a análise já realizada por este Conselho ao fixar o novo valor da tarifa, conforme constou nos fundamentos do voto apresentado por parte da conselheira relatora e do conselheiro revisor, onde refere expressamente que, abre aspas, conforme previsto no contrato de concessão, na medida em que o número efetivo de passageiros pagantes vier a ser superior ao previsto na proposta comercial, entregue no momento da licitação ocorrida, a tarifa será readequada no momento das revisões tarifárias ordinárias, compartilhando os benefícios do aumento de demanda entre concessionárias e usuários, tendo em vista a modicidade tarifária requerida na Lei Federal número 8.987/95. Fecha aspas. Igualmente foi destacado no voto anterior que, quanto à integração da Catamarã com as linhas rodoviárias alimentadoras, apesar de inserir-se no âmbito da liberalidade da empresa, ficou demonstrado que houve aumento da demanda da travessia superior ao aumento dos custos, trazendo um efeito redutor na tarifa calculada, beneficiando a todos os usuários. A diretoria de tarifas relatou essas informações conforme constou no relatório acima e quanto à crítica relativa à discrepância estabelecida na nova tarifa hidroviária em comparação com a tarifa rodoviária. Esclarece que mostra-se igualmente desprovida de razão, pois, ao ser reativado o serviço de travessia em outubro de 2011, sua tarifa de R$ 7,00 estava em um nível levemente superior à tarifa de R$ 6,80 do transporte rodoviário seletivo de passageiro entre Porto Alegre e Guaíba, bairro Florida.
Neste momento, a tarifa do serviço rodoviário é de R$ 8,40, sendo inferior a 8% à nova tarifa hidroviária, sendo que esta é de R$ 9,10 e oferece um tempo de viagem menor, um nível maior de conforto e que remunera um serviço integrado de fretamento rodoviário. Aspectos de qualidade devem ser incluídos na análise comparativa de ambos os serviços, sob pena de induzir o raciocínio a falsas conclusões. Além disto, como as datas previstas para as alterações tarifárias não são coincidentes, julho e novembro, pode ocorrer diferenças significativas durante alguns meses, sendo minimizadas após a conclusão do reposicionamento tarifário anuais de ambos. Registra-se, mais uma vez, que os cálculos considerados na revisão tarifária realizada adotou metodologia que considera a divisão dos custos admitidos, atualizados e a demanda verificada no período, acrescida dos atrasos temporais na implementação das tarifas. Diante das considerações acima e de tudo o que consta no processo, resta demonstrado que as razões apresentadas no pedido de reconsideração da Prefeitura de Guaíba já foram amplamente analisadas pelo Conselho Superior quando proferida a decisão recorrida, devendo ser mantida a decisão constante na resolução decisória número 145 de 2015 para seus próprios fundamentos. Sendo assim, voto por não conhecer os pedidos de reconsideração apresentados pela Câmara Municipal de Guaíba e pelo deputado estadual missioneiro Volney Alves, por ausência de pressuposto de legitimidade. 2. Conhecer e negar o provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela Prefeitura Municipal de Guaíba. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Para a discussão, conselheira Eleonora. Gostaria de fazer alguns comentários às manifestações feitas aqui pelos vereadores. A questão do preço da tarifa, concordo com a vereadora Claudinha, que foi um aumento grande. O preço pode ser considerado alto para grande parte da população. Concordo que o momento dessa revisão também não foi o mais adequado, porque estamos numa situação crítica financeiramente no Estado e no país. No entanto, o contrato que o poder público, o Estado, através da Metroplan, firmou com a CADSUL em 2010, previa que fosse feita essa revisão e entendo que um dos principais papéis da agência de regulação é justamente garantir tudo que está colocado no contrato, tanto em termos de deveres e de obrigações da empresa, deveres, obrigações e direitos também da prestadora de serviço. Então, isso não foi uma deliberação da GERGS de fazer essa revisão, foi um item que estava disposto no contrato firmado. Também a respeito do que o vereador falou da responsabilidade social da empresa, acho que nós, como agentes públicos, tanto o Conselho da GERGS quanto os vereadores e a população em geral, temos que cobrar do governo que isso esteja previsto nos contratos a serem firmados e nos serviços que forem prestados ao Estado, serviços públicos do Estado, essa questão da responsabilidade social e da contrapartida da empresa à população deve ser colocada. E entendo eu que tem que ser exigida por nós como cidadãos. No entanto, não foi o contrato que temos hoje, não há, no contrato que temos hoje, que a CADSUL firmou com o governo do Estado, não há essa previsão, não há essa exigência. Talvez tenhamos que trabalhar para que, pelo menos, os próximos contratos prevejam essa contrapartida ou essa questão da responsabilidade social das empresas.
Quanto ao mérito e o voto do conselheiro Santini, a despeito do colocado aqui das questões jurídicas, da admissibilidade dos pedidos de reconsideração, e confesso que não sou expert nesta área jurídica, meus conhecimentos são limitados, mas entendo que tanto a Câmara de Vereadores quanto o deputado ou os deputados representam os usuários, representam os cidadãos, e, conforme prevê o nosso regimento, todos aqueles cujos direitos ou interesses forem afetados pela decisão do Conselho são legitimados para efetuarem um pedido de reconsideração. Então, entendo que a Câmara representa os cidadãos, os usuários do serviço, e é legítima para colocar o pedido de reconsideração. Obrigado. Embora do mérito, Concordo. acho que não existe elementos para modificar a decisão que foi tomada por esse Conselho. Obrigado, conselheiro. Conselheiro João. Eminente presidente, eminentes colegas, vou começar por onde concluiu a ilustre colega Eleonora, referindo-se à legitimidade postulatória. O artigo 171 do Regimento Interno, seu parágrafo 1, diz o seguinte: são legitimados para o pedido de reconsideração o poder concedente, os delegatários dos serviços públicos e os terceiros cujos direitos ou interesses foram afetados pela decisão do Conselho Superior. Eu tenho para mim que não há legitimidade maior do que aquela que brota e provém da vontade popular, da representação popular. O deputado estadual atua na geografia do Rio Grande como um todo. E os problemas os problemas do Estado são afetos aos parlamentares, sim. Eles também têm responsabilidade com decisões desta natureza que afetam uma parte da população. De igual modo, a representação da Câmara Municipal de Vereadores. E eu quero aqui pedir licença aos colegas para enaltecer o espírito de luta da brava representação de vereadores do município de Guaíba, que estiveram anteriormente aqui e hoje, novamente, vêm aqui prestigiar a nossa sessão e trazer a sua voz de protesto, de inconformidade, porque o povo que eles representam, a população de Guaíba, que é, ao fim e ao cabo, a destinatária dos serviços do catamarã, eles são seus representantes diretos. O legislativo representa toda a cidadania de Guaíba. E se a cidadania de Guaíba, no seu entender, foi ferida pela decisão, legitimados estão para o processo reivindicatório. Então, meu primeiro ponto é no sentido de conhecer do recurso impetrado pela Câmara Municipal de Guaíba e pelo deputado estadual missionário Volney Alves. Então, eu conheço do pedido de reconsideração apresentado pela representação parlamentar do município e da Assembleia. De outro modo, não interessa aqui dizer como votei da outra vez. A decisão não foi unânime. O que eu quero, e me sinto no dever de colocar aqui, diz respeito com as colocações da tribuna.
Eu tenho já dito, desde que aqui cheguei há 13 meses, que o setor empresarial também tem responsabilidade com a crise econômica. Não foram os trabalhadores que inventaram e criaram a crise econômica. Também não vou afirmar que foi a representação empresarial. Então, eu sou do entendimento que, às vezes, é preferível ganhar um pouco menos, lucrar um pouco menos, e privilegiar alguns retornos àqueles que alimentam as burras do serviço concedido. Então, eu quero fazer aqui um apelo à representação da QuetSul. Os vereadores sabem que a área não lhes pertence, mas sabem também que a área serve aos propósitos da QuetSul. E não vai a QuetSul ficar mais pobre, nem vai chegar à quebradeira, se atender uma singela postulação da população prestigiando o Poder Legislativo. Eu me lembro também, senhor presidente e dos colegas, que da outra feita, quando se discutiu o projeto, nós fizemos, conselheira Eleonora e eu, observações sobre aquele túnel. E referi que, durante um período em que fui usuário daquele setor lá de colocação de carros, trafegava diariamente por aquele túnel, que era uma verdadeira imundície. Não sei hoje, faz tempo que não passo lá. Agora, eu acho que não dá simplesmente para dizer, não é comigo. É para o serviço. Aquele túnel está lá para servir aquele serviço. E acho que tem que dar condições mínimas de higienização daquele túnel. Aliás, todos nós concordamos com isso, de outra forma. Mas é importante reafirmar aqui. Tá? Reafirmar aqui. Todos nós somos uma voz só para dizer que aquilo lá tem que ser higienizado. Tem que ser higienizado. Não hoje. Ontem, ontem, mas tem que ser higienizado. Infelizmente, eu gostaria de poder votar no recurso dos ilustres vereadores da representação e do deputado Volney. Mas, infelizmente, o quesito que era para ser utilizado, que era possível demonstrar, que era da modicidade da tarifa, infelizmente, os recursos não albergaram, não é essa discussão, não fizeram essa. Podiam ter feito, e podiam ter trazido dados para nós, para que a gente pudesse, no reexame, dizer, não, os recorrentes têm razão. Infelizmente, como esses estudos não vieram, eu sou premido a concordar com o eminente relator, com a eminente colega Eleonora, no sentido de preservar a decisão. Mas só por isto, porque não foi enfrentado objetivamente o requisito da modicidade tarifária. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Isidoro. Eu concordo com as palavras e as intervenções do conselheiro João, mas também eu acompanho o voto em função das restrições que foram feitas dentro do processo. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Santiago. Tudo bem, então, vamos no voto, só uma consideração. Acho que nós devemos, me parece que, colocar aqui admissibilidade, não, o conhecimento do recurso através da Câmara de Vereadores e do deputado, né, Volney, e o voto no mérito, todos concordam com o voto do conselheiro Santini, sim. Isso? Não só para... Porque o voto foi dividido em duas partes, tá, né? O voto do conselheiro Santini está em item 1 e item 2. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, né, onde seria? Nós não vamos... o conselheiro Santini, ele nega o provimento, pedido de regularização apresentado
pela Câmara de Vereadores e pelo missionário Volney. A Casa reconhece que teriam esse dinheiro, esse direito de reivindicar, ok? Isso é uma coisa. Sim. Se nós teríamos que Esse é o modificar item o um. voto. Isso Esse é o quesito item 1. O quesito 2 seria sobre o mérito Perfeito. da não modificação tarifária. Ok? Isso aí, né? Perfeito. Bem, Conhece reconhece, mas não a legitimidade da Câmara e do pastor. do coisa. Missionário, não é Não ficou pastor? claro, conselheiro? Posso sugerir uma redação, mas esse Então vamos à seria, redação. não, Então vamos ver mas se eu esse consigo- seria o voto meu e do conselheiro João, não sei Não, se mas os aí, demais... do conselheiro também o mesmo. São Tá. os 3 votos. Seria conhecer os Seria, pedidos de reconsideração Conhecer o direito de pedidos. e, no mérito, negar provimento. Isso próprio que nós comentamos aqui, sobre o mérito, sobre o aspecto da. Ficaria dos um item, valores, ficaria um item só em vez de 2. Não, pode ser 2 itens. Pode primeiro reconhecer, né, os provimentos da apresentação administrativa de todos os 3 que apresentaram, né, a Câmara de Vereadores, Prefeitura e do deputado, e no mérito acompanha o conselheiro relator sobre a questão da tarifa. O presidente permite uma ajudinha, se for ajuda. Claro, não, eu estou... É só exprimir a expressão não. Fica, voto por conhecer os pode pedidos. ser. Só- Conhecer os pedidos, ok. Suprime a expressão Perfeito. Não concordo, porque não vai se deliberar sobre o mérito desses pedidos, porque aqui fala do pedido da Câmara e do missionário, e no item 2 fala do pedido da Prefeitura. Não, mas seria no item 1 isso. No item 2, não. Conhecer os item outro, pedidos. esse que é. Tá, e no mérito? Aí o mérito vai conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela Prefeitura Municipal de Guaíba, Câmara de Vereadores e missionário Volney. Ok? Então, eu só ia fazer, então, votação, tá claro, né? Então, Tá. Eu só ia pedir, então, em respeito à cidade de Guaíba e os vereadores, também é uma solicitação à Catsul, se houver a possibilidade, a gente sabe que a Catsul não é obrigado a isso, mas se puder aí, de solicitação do conselheiro, de asfaltar essa área, que vai estar em benefício do usuário, a Gerges faz uma solicitação, sabendo que não podemos... Endossa, né? Nós não podemos exigir nada, mas sabemos aí da capacidade, principalmente dos seus dirigentes, o aspecto social deles, que é um trabalho, que tem um trabalho relevante, a equipe... A empresa Catsul, como os seus proprietários também, mas a solicitação que eu peço para o doutor Roberto leve à direção da Catsul. Obrigado. Senhores, temos então o último ato, nós temos agora já estamos um pouquinho atrasados, a reunião com o secretário. Tá bem. Então, nós temos o terceiro. Hoje vamos aqui, por solicitação da conselheira, que não conseguiu ler a ata, né? Então vamos transferir. Presidente, a primeira podemos aprovar, por mim. Hein? A primeira podemos aprovar. Ok, então nós podemos, que a conselheira não conseguiu ler as atas, então me solicitou que não fosse apreciada hoje. Então, já como a conselheira leu a ata número 84, eu ponho em apreciação e votação a ata 84. Conselheira Leonora, ok? Aprovado. Aprovada. Aprovado. Conselheiro Santino, aprovado. Conselheiro não estava aqui. Então, está aprovada a ata 84. Obrigado, conselheiro. Obrigada, presidente. Então, vamos encaminhamento do último item nosso, que será o relato, em assuntos gerais, o relato do conselheiro João Nascimento da Silva, referente ao encaminhamento número 357/2015, dado ao processo número 00210039000153, do qual é relator, e que trata do termo de referência para a licitação das linhas Aulinor. Com a palavra, o nobre conselheiro João Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminentes colegas, processo 002-100-3900-153, que trata do termo de referência para a licitação das linhas da Aulinor em cumprimento de decisão judicial. O presente processo foi encaminhado pela Metroplan em 14 de outubro de 2015 e recebido por este relator como anteprojeto do edital licitatório, na medida em que, na forma da Lei 10.931, artigo 4º, inciso 6,
a competência desta agente é fixada para orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando a delegação de serviços públicos do Estado do Rio Grande do Sul. A matéria foi examinada com prioridade pelas diretorias das GERGS, que elaboraram as informações técnicas, nas quais constam considerações sobre a minuta do termo de referência a serem observadas pela Metroplan e que foram objeto de reuniões com representantes das duas instituições. Encaminhei em 6 de novembro de 2015 ofício à Metroplan, acolhendo as informações técnicas elaboradas pelas diretorias dessa agente, anexando cópia das mesmas e recomendando que fossem feitas as adequações do termo de referência, em conformidade com as sugestões apontadas, para então ser dado prosseguimento aos trâmites licitatórios. Assim sendo, considerando que não compete à GERGS homologar termos de referência, mas sim o edital completo, entendo que foi devidamente atendido o objeto deste processo e eu opino para que o mesmo seja sobrestado, até que finalmente sobrevenha o processo original. Obrigado. Então, Caminho para a apreciação e deliberação desse Conselho Superior. Obrigado, conselheiro. Então, em apreciação e deliberação do Conselho, então, conselheira Leonora. Aprova o encaminhamento. Aprova esse encaminhamento do conselheiro Santini também, conselheiro Isidoro também. Então, quero cumprimentar o conselheiro João pelo encaminhamento. Realmente, o conselheiro se debateu bastante nesse processo. Eu acho que estamos tomando a decisão certa. Então, eu ia deixando aqui comunicações, rapidamente, que eu tenho que falar. 2.1 está pautado para o dia 1º de dezembro, sessão número 89, análise do processo 001336-3900/15-4, que trata o recurso do usuário Jair Francisco da Silva contra a Corsan pela cobrança referente à irregularidade no hidrômetro. Conselheiro relator Alcebiades Santini, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. E a última, como assuntos gerais, eu só queria comunicar ao Conselho e aos presentes aqui nessa sala, que na quinta-feira nós temos a escolha do futuro presidente da GERGS, será uma sessão extraordinária às 15h30, existem 2 candidaturas. A primeira candidatura a ser escrita foi do conselheiro João Nascimento e a segunda candidatura do conselheiro Alcebiades Santini. Então, só queria fazer essa comunicação e que ficasse registrado em ata. Muito obrigado, então convido aos senhores conselheiro e conselheira, para nós agora irmos diretamente ao gabinete do secretário de Planejamento, que está nos aguardando. Muito obrigado pela presença de todos.